subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estaremos estudando hoje a nossa 8ª lição. Estamos com um excelente trimestre, encerrando aqui o ano de 2021 com um excelente trimestre, onde traz a respeito do apóstolo Paulo. Estaremos estudando durante esses 3 meses a vida do apóstolo Paulo, como foi a sua atuação também. E hoje estaremos aqui trazendo a aplicação da nossa 8ª lição, exatamente falando a respeito de Paulo, o discipulador de vidas. Paulo, discipulador de vidas. Então, nós estaremos trazendo aqui tão somente um resumo de toda a lição, Mas para a nossa introdução da nossa lição, quero vos dizer que pregar e ensinar são uma missão integral da Igreja de Cristo. É necessário pregar o Evangelho, mas também é preciso formar pessoas segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso existe o discipulado cristão. Paulo, ele como amante, como aquele que amava vidas, amava a obra do Senhor, sabia que não era tão somente necessário pregar, mas também cuidar, ensinar, aqueles novos decididos. Então, portanto, a salvação, após a salvação, após uma pessoa se entregar a Cristo, é necessário começar um estágio mais importante, o discipulado. É necessário todo aquele que se converte a Cristo passar por um discipulado. Para passar por um discipulado é necessário também ter o discipulador. Isso tudo envolve amor. Tem que haver amor no coração do discipulador, como o apóstolo Paulo, amor no coração do novo decidido pelo desejo ardente de aprender a palavra de Deus, e assim, com certeza, haverá um crescimento espiritual na vida dessa pessoa que se converteu ou que se converte a Cristo. Então, nessa etapa, ele começa o processo de amadurecimento e crescimento espiritual. É na etapa do discipulado. Em primeira carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo de número 2, e versículo 2, nos diz a palavra: desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Esse leite espiritual aqui é a palavra do Senhor, as instruções necessárias para uma vida cristã fortalecida na palavra de Deus, baseada na palavra do Senhor. Pois é a palavra do Senhor que nos alimenta, vai forjando o nosso caráter, a nossa pessoa, se parecer cada vez mais com Cristo. Nós devemos a cada dia mais se parecer com Cristo. O apóstolo Paulo disse assim: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu também posso lhe dizer: seja o meu imitador, como eu sou de Cristo. Assim como todo crente convertido em Cristo Jesus, que tem a alegria da salvação em seu coração, também pode falar para o seu semelhante, para o seu próximo: seja imitador de Cristo, como eu também sou. Seja o meu imitador, como eu sou de Cristo Jesus. Então, o melhor espaço para isso, o melhor espaço para esse aprendizado, para esse conhecimento, para esse crescimento espiritual do novo convertido, é a escola dominical. O melhor lugar, o lugar mais adequado é na escola dominical. Nesse espaço ensinamos os que foram chamados pela pregação do Evangelho. O objetivo da EBD é gerar imitadores de Cristo. O objetivo da nossa escola bíblica dominical é gerar cada vez mais pessoas que sejam imitadores de Cristo. É por isso que a EBD e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. É uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Como é bom ser amado, como é bom amar, como é bom o novo convertido se sentir que encontrou uma nova família, alguém que de fato lhe ame,
e que este amor seja incondicional. Aquele amor que deseja, assim como eu almejo o céu, também devo ter no meu coração esse desejo de levar outras pessoas a ter esse mesmo amor pelo céu, pelo mesmo amor por Deus, pelo mesmo amor por Cristo, pelo amado Espírito Santo. Portanto, meus queridos irmãos, o ministério de Paulo, ou do apóstolo Paulo, nos ensina que ao plantar igrejas, o apóstolo procurava sempre as confirmar, ou seja, deixar fixado ali, firmes na palavra de Deus, naquela nova fé, então, descoberta dos novos decididos ali. Ou seja, ele averiguava conforme elas estavam progredindo na fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo pregava o evangelho e também discipulava, ensinava o povo de Deus a guardar os mandamentos do Senhor. Não basta só ganhar vidas, não basta só orar por pessoas, isso é bom, é importante, mas os dois devem andar juntos, pregação e discipulado, pregação e ensino da palavra de Deus. Portanto, o objetivo geral da lição de número 8, da nossa lição, é revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar a palavra do Senhor. Para isso, o primeiro tópico, nosso primeiro tópico, ele relaciona o ministério do apóstolo Paulo com o discipulado cristão. Nele, o discipulado aparece como ordem do Senhor Jesus na grande comissão. Na grande comissão, encontrada tanto no capítulo 16 de Marcos, tanto no capítulo de número 28 de Mateus, em Lucas também fala a respeito de irmos, sairmos para pregar a palavra, ensinar a palavra. Então isso é importante, o ensino da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ele produz em nós a fé. Romanos capítulo de número 10 e versículo de número 17, nos diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Então, a palavra é que produz fé, e principalmente em um novo convertido, é necessário haver essa aplicação através do ensino sistemático, e é na escola bíblica que temos esse ensino sistemático. Assim, o apóstolo observou essa ordenança com fidelidade. Ele foi fiel aquilo que Jesus determinou para os seus discípulos. À medida que pregava o evangelho, ele também discipulava os novos decididos, os nascidos de novo, melhor dizendo. Segundo o seu método, na realidade, o método do apóstolo Paulo era simples, não precisava de muitos adereços, era bem objetivo: pregação, plantação de igreja e formação dos novos crentes. Portanto, meus queridos irmãos, o segundo tópico salienta a integridade da missão da igreja: pregar e ensinar. Paulo, ou melhor dizendo, em Paulo, vemos que a pregação é o ponto de partida. Já o discipulado é o processo formativo a partir das minúcias do evangelho. Já a formação do discipulado, do novo crente, é ser trazida a palavra do Senhor de conformidade ali à necessidade, aplicando de uma forma simples o leite necessário. Todo recém-nascido, ele tem que tomar o leite adequado para ele. Uma criança não pode já ir comendo logo um mocotózinho, uma feijoada, um sarrabulho, enfim, comidas como arroz, enfim, tem que ser uma coisa bem mais leve por enquanto. Então, devemos sempre iniciar ensinando, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus, conhecer a salvação, que de fato essa decisão que a pessoa tomou, conhecer o batismo do Espírito Santo, o batismo em água, a Santa Ceia, esses ensinos que devem ser aplicados para o novo decidido. Então, assim, a palavra de Deus deixa claro que a igreja local
deve ser um local de pregação com a autoridade do Evangelho. E, ao mesmo tempo, uma agência que ensina a Bíblia de maneira sistemática e didática, melhor dizendo, nobre e integral missão da Igreja de Cristo. Todo crente, ele deve pregar e ensinar. Mas bem sabemos que existem aqueles que nascem em seu coração esse maior desejo de ensinar. Mas o ensinar, o discipulado, o novo decidido, é diferente das demais classes da nossa escola bíblica dominical. Porque o novo decidido, assim como o recém-nascido, requer muitos cuidados mesmo. Então, se porventura o novo decidido não apareceu no culto, na escola bíblica, o professor ou o irmão, você mesmo, meu amado irmão, que sabe que seu vizinho se decidiu, sabe que um amigo seu da escola se decidiu, alguém conhecido seu se decidiu, e porventura tenha faltado na igreja, vá ao encontro dele, leva uma palavra de ânimo, leva uma palavra que venha alegrar o seu coração mais uma vez para retornar à casa do Senhor, para aprender a palavra de Deus e assim haver um melhor crescimento na sua vida espiritual. Eu costumo dizer que todo crente que passou ou que passa pelo discipulado, dificilmente ele dará trabalho. Dificilmente ele terá dificuldades para continuar a sua jornada, a sua caminhada aqui nessa terra, em direção ao céu. Porque nós devemos sempre estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, para aquele que nos sustenta, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, esse terceiro tópico pondera a respeito do discipulado com pessoas de culturas diferentes, ensinar pessoas com culturas diferentes. O ministério de Paulo enfrentou o desafio de ensinar pessoas de diferentes culturas. Por exemplo, a carta aos Romanos mostra que o público-alvo era constituído de judeus e gentios cristãos. Por isso, no capítulo 14 da carta, o apóstolo trabalha a ideia da tolerância em que esses grupos devem praticar entre eles. Então, o desafio era cuidar da unidade no que era essencial. O processo do discipulado nos traz desafios em que o choque de culturas aparecerá inevitavelmente. E isso aconteceu em Romanos, aos Coríntios, aos Tessalonicenses. O discipulado cristão traz desafios culturais. Devemos sempre ter em mente o conhecimento da região onde iremos pregar, mas principalmente a cultura dessas pessoas, para que a gente não possa confrontá-los dentro da cultura deles. Muitas das vezes na questão de vestimentas, na forma de adorar a Deus. Nós temos culturas aqui no nosso mundo, nosso planeta Terra, que eles, os novos decididos e os crentes ali, eles adoram a Deus pulando, cantando alegremente, vão ofertar dançando. E isso fosse aqui no nosso país, no Brasil, já seria um motivo de escândalo. Mas para eles isso é normal, é a forma de adoração a Deus que eles têm. Mas não vou aqui me prolongar quanto a este assunto. Portanto, meus irmãos, discipulado é um trabalho árduo, longo e às vezes até sacrificial. Deve haver amor. Se não tiver o principal ingrediente para alguém discipular, que é o amor, não vai para frente. Tem que haver a participação direta do Espírito Santo, mas também deve haver o principal ingrediente ou combustível no coração do discipulador, que é o amor. Tem que haver amor, porque o trabalho do discipulado, como mencionei anteriormente, não é um trabalho como outras classes da escola bíblica dominical. Requer cuidados, carinhos e atenção
para esse novo decidido. Quem não gosta de perceber que é bem-vindo? Quem não gosta de sentir, melhor